Olá! Hoje, dando continuidade à série Grandes Médiuns, vamos falar da italiana Eusapia Palladino. Uma das maneiras muito proveitosas e interessantes de entendermos melhor a questão da mediunidade é estudando um pouco da vida daquelas pessoas que são consideradas grandes médiuns da humanidade. Uma delas é Eusapia Palladino. Ela nasceu na cidade de Nápoles no ano de 1854 e ela foi uma das pessoas mais bem estudadas no que diz respeito à sua capacidade de comunicação com os espíritos. Então temos cientistas de muito peso, como César Lombroso, como o Enrico Morselli, como o professor Chiaia, como o próprio Charles Richer, que entre o final do século XIX e o início do século XX, se debruçaram bastante sobre o estudo de toda a fenomenologia produzida pela Eusapia. Então, nas reuniões que são muito bem documentadas, inclusive com fotografias, existiam materializações extraordinárias de espíritos que, através da sua doação de ectoplasma, mostravam-se exatamente quando vivos. Temos efeitos físicos de variada ordem, tipologia, muitos sons, ruídos que eram apresentados nos móveis das salas onde ocorriam as reuniões, fenômeno de telepatia, de telecinesia, de transportes de objetos de grandes dimensões, xenoglossia. Algumas vezes a Eusapia ela era uma pessoa analfabeta e em algumas reuniões o espírito se comunicava através dela em idiomas que ela absolutamente conhecia, como o alemão, o inglês, o francês. Inclusive tem um relato de um caso onde ela fala em alemão, porque uma das pessoas que estava na sala precisava receber aquela comunicação e era necessário que as outras pessoas não entendessem. Então, a Eusapia foi estudada por essa grande quantidade de cientistas durante mais de 2 décadas, de forma exaustiva. Sua mediunidade, todos os fenômenos foram bastante confirmados e, em parte, tudo que foi produzido por ela em relação aos fenômenos foi utilizado por Charles Richer, que depois ganharia o Prêmio Nobel de Medicina, para formatar a sua teoria da metapsíquica. Então, vemos que médiuns como a Eusapia Palladino existem ainda hoje em várias partes do mundo, mas sendo que ela viveu numa época onde existia uma atenção muito especial aos médiuns pelos cientistas que faziam parte da academia. Então, dessa forma, houve um aproveitamento muito grande das suas possibilidades e recursos mediúnicos para que a gente hoje possa entender melhor como funciona o mecanismo da mediunidade. Então, esses cientistas que a estudaram identificaram nela mais de 40 tipos de mediunidade, muitas de efeito físico, mas também mediunidade de efeito inteligente. E serve para a gente como um padrão de funcionamento a ser estudado e facilitar a compreensão que nós devemos ter do fenômeno mediúnico quando ele se apresenta nos dias atuais, porque o fenômeno em si é um só, e a gente compreendendo esses estudos que foram feitos tanto pelo Charles Richer, Oliver Lodge, professor Chiaia, o Enrico Morselli, muitos deles eram completamente descrentes e começaram a acreditar verdadeiramente na possibilidade do intercâmbio mediúnico entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados, vendo, vivenciando, experienciando a realidade mediúnica da Eusapia Palladino. Então, eu convoco vocês a vocês procurarem informações, lerem sobre Eusapia Palladino, porque é uma pessoa que realmente traz um contributo extraordinário para a nossa compreensão do que é a mediunidade. Então o vídeo ele é curto, mas ele tem o sentido de instigar vocês a procurarem mais informações sobre essa italiana, que era uma mulher pobre, iletrada, mas que através dos recursos mediúnicos nos trouxe ensinamentos preciosos para que a gente pudesse compreender, para que a gente pudesse entender de forma mais aprofundada toda a fisiologia da mediunidade. Então é isso aí, não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de compartilhar com os amigos e até a próxima!